Fala pessoal, Master Cheat na área, e nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar a planilha. Para quem nunca mexeu com planilha, não faz ideia de como funciona uma planilha, esse é o vídeo certo. Então vamos lá, o primeiro requisito que você precisa ter é uma conta Google. No caso, a minha acho que eu já estou logado aqui, beleza. Ó, já estou na minha conta, né? Estou conectado aqui, então ó, ele já mostra a sua conta. Minha conta é uma conta Gmail comum. Se você não tem, pode criar, é gratuita. É só entrar aqui no Google, clica ali em entrar, ou criar conta e pronto. Depois que você criou, o que você tem que fazer? Você pode vir aqui na grade de aplicativos e procurar pela planilha. Ó. Se você quiser também organizar, ó, também dá para organizar. Se você quiser jogar aqui mais para cima, uso bastante a planilha. Ó, quero deixar ela aqui em primeiro, dá para deixar ela em primeiro também. Caso eu deixar aqui, ó, posso clicar nela e ele já vai abrir ali as suas planilhas. Aqui, por exemplo, o Google tem algumas opções, que é a galeria de modelos, onde você pode criar com base em um modelo. Então, se você pretende criar algum tipo de planilha, dá uma olhadinha aqui se tem uma pronta, que aí você pode utilizar uma dessas, né, que já tem um template ali bonito, já está bem estruturada, certo? Neste caso, eu já tenho uma planilha aqui que eu deixei separada previamente. Então, eu vou até disponibilizar no link aqui na descrição do vídeo essa planilha para que vocês possam acessar e ver como que eu fiz, né? No caso, a gente vai trabalhar só com a primeira página, a gente não vai consultar as demais páginas. Eu vou ampliar aqui a visualização para que a gente consiga visualizar também a barra de funções, certo? Essa aqui é a aparência que a gente tem aqui do Google Planilhas, né? Um monte de tabela, um monte de linha e um monte de coluna. As planilhas elas são formadas por células, que é esses quadrados, né? É a união de coluna com linha, certo? Então a gente tem aqui as colunas, né? A, B, C, D, E, F, G, assim por diante, como as linhas, né? 1, 2, 3 e... Enfim, dá para você colocar milhares e milhares de linhas. Mas vamos lá. Vamos entender como que funciona de verdade, direto na prática. Como que funciona ali essas informações. Por exemplo, você pode calcular diretamente em uma célula. Por exemplo, eu posso vir aqui, colocar o sinal de igual e 2 mais 2 e dar o Enter. Ó. Aqui ele já mostra um pouco do resultado, né? Tentar ampliar aqui um pouquinho para ver. Ó. Ele já mostra ali o resultado, tá vendo? O número 4. Então, a gente já tem ali um resumo. E uma coisa muito importante, né? Que não é todo mundo que tem esse conhecimento. Mas olha só, eu estou trabalhando uma planilha de Excel. Então, eu peguei uma planilha de Excel, estou trabalhando aqui com o Google e consigo utilizar e fazer o download dela tranquilamente. Então, o Google é compatível também com planilhas de outros formatos. Se você tem uma planilha, por exemplo, de CSV, também é compatível. Então, assim, o Excel é uma outra ferramenta de planilha e o Google é uma outra ferramenta também de planilha. Eu gosto muito de trabalhar com o Google porque promove muito a colaboração. Ela flui bem melhor quando a gente trabalha no Google, né? Porque o Google ele nasceu da nuvem, né? E não um aplicativo local como o Excel, certo? Mas esse não é o ponto. Vamos entender como que funcionam as planilhas. Então, eu posso calcular diretamente, digitando ali o cálculo, ou eu posso, por exemplo, calcular células diferentes. Ao invés de eu digitar os valores, eu posso vir aqui, ó, clico no valor, digito aqui, ó, mais, coloquei aqui o sinal de mais e clico aqui na outra célula, tá vendo? Então, veja só o que aconteceu aqui. Eu simplesmente calculei ali a D2, que aqui está em laranja, mais a E2. Então, eu calculei esse valor aqui, mais esse valor aqui, que ele me resultou neste valor, certo? Aqui embaixo eu deixei alguns exemplos para ficar mais claro. Então, veja só que interessante. Aqui, no caso, eu utilizei o operador de adição, né? Eu fiz uma soma, no caso. Então, 2 mais 2 é igual a 4. E qual que foi o exemplo que eu utilizei? Eu utilizei a B11. Então, vamos lá. B11, ó. B11. Então, a B11 mais a C11.
11. Então, 2 mais 2 é realmente igual a 4. E o bacana das planilhas é que ele destaca, ele gera uma cor diferente para cada célula, para a gente conseguir interpretar e entender do que se trata. E aqui eu fiz uma subtração simples, né? Eu subtraí aqui, por exemplo, a D11 menos a C11. Então, foi 3 menos 2. Vamos clicar aqui para ver melhor? Ó. Novamente, o laranja, né? Eu utilizei ali a célula laranja menos a roxa, né? Então, ele deu aí esse valor aqui para nós. Então, foi o número 1. Aqui, geralmente, ó, ele já mostra o resultado. Então, a gente tem aqui, por exemplo, já uma prévia de qual é o valor, certo? Eu vou dar aqui o Enter. E aqui a gente tem uma multiplicação. Ó, aqui tá até digitei errado, vou até corrigir. A gente tem aqui uma multiplicação, certo? Eu multipliquei aqui o 3 vezes o 2, que no caso eu utilizei aqui a E11, né? A laranja vezes a roxa, né? Então, a E11 vezes a C11. Então, laranja versus aqui vezes o roxo, né? 6 vezes 2, a gente sabe ali que é 12. E aqui ele já mostra a prévia do resultado. E aqui a gente tem a divisão, né? Eu dividi ali o valor do número 6, né? Da célula E11, menos não, né? No caso, dividido pela C11. Então, eu dividi aqui o valor, esse valor X por esse valor Y aqui. Então, a gente teve o resultado. Então, 6 dividido por 2, a gente tem o valor 3. E aí que a gente tem a exponenciação, né? No caso, o que eu fiz aqui? Eu peguei 2 e elevei ele a 3, né? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E aqui ele mostra o valor. Então, a gente tem algumas operações matemáticas que nós podemos fazer dentro aqui do Planilhas. Mas não é só por aqui, não é só através dos operadores. A gente também tem diversas funções. Mas isso eu vou deixar para os próximos vídeos. Muito obrigado e até os próximos.